Não somos todos loucos? Oi, meus amores! O que eu quero fazer no vídeo de hoje é o seguinte... Nossa, falei bem rápido, aquelas pessoas que mandam eu falar mais devagar, elas não vão gostar disso. É o seguinte, o episódio do corte da orelha do Van Gogh, ele ficou muito famoso na biografia dele, e a gente sabe várias versões, tem a Gabriele, tem a Raquel, tem a orelha que se foi metade, se foi inteira. Agora, na época, Gauguin se manifestou e escreveu sobre o incidente. Então eu gostaria de ler exatamente isso, e o que o Gauguin contou na época, sei lá, né, legal eu acho, a gente se transporta ali para aquele tempo, vamos ver o que ele falou. Incidente da automutilação de Van Gogh por Paul Gauguin, antes e depois. Já faz muito tempo que tenho vontade de escrever sobre Van Gogh e certamente o farei um belo dia quando estiver inspirado. Por enquanto vou contar a respeito dele, ou melhor dizendo, a nosso respeito, certas coisas capazes de esclarecer algumas inverdades que circularam. Seguramente o acaso fez com que durante minha existência vários homens que frequentaram minha casa e discutiram comigo enlouquecessem. Os dois irmãos Van Gogh estão nesse caso e pessoas mal intencionadas, outras com ingenuidade, atribuíram a mim a sua loucura. Certamente algumas pessoas podem ter mais ou menos ascendência sobre seus amigos, mas daí a provocar a loucura há uma boa distância. Muito tempo depois da catástrofe, Vincent me escreveu da casa de saúde onde cuidavam dele. Ele me dizia: "Como você é feliz por estar em Paris, ainda é aí onde se encontram as sumidades, e certamente você deveria consultar um especialista para curar a sua loucura. Não somos todos loucos?" O conselho era bom, por isso não o segui, sem dúvida por contradição. Os leitores do Mercury puderam ver, numa carta de Vincent, publicada há alguns anos, sua insistência em me fazer ir até Arles, para fundar, segundo suas ideias, um ateliê do qual eu seria o diretor. Naquele tempo eu trabalhava na Bretanha e talvez porque, tendo começado a estudar, estava ligado a esse lugar. Ou talvez porque, por um vago instinto, eu previa que algo de anormal aconteceria. Resisti por muito tempo, até o dia em que, vencido pelos impulsos sinceros de amizade de Vincent, pus-me a caminho. Cheguei a Arles num fim de noite e esperei o dia clarear num café. O proprietário me olhou e exclamou: "É você, o amigo do peito, eu o reconheço." Um retrato meu que enviara a Vincent era suficiente para explicar a admiração do homem. Mostrando o meu retrato, Vincent lhe dissera que eu era um grande amigo que logo chegaria a Arles. Nem cedo demais, nem muito tarde, fui acordar Vincent. O dia foi consagrado à minha instalação. Há muitas conversas, há passeio para estar em condições de admirar as belezas de Arles e das arlesianas, pelas quais, entre parênteses, não fiquei muito entusiasmado. Já no dia seguinte, estávamos trabalhando, ele continuando e eu começando. Preciso lhe dizer que jamais tive as facilidades cerebrais que os outros, sem tormento, encontram nas pontas dos seus pincéis. Aqueles desembarcam na estrada de ferro, tomam suas paletas e num átimo de tempo fazem um efeito de sol. Quando está seco, isso vai para o Jardim de Luxemburgo e é assinado Carolus Duran. Não admiro o quadro, mas admiro o homem. Ele tão seguro, tão tranquilo, eu tão incerto, tão inquieto. Em cada país preciso de um período de incubação. Preciso toda vez aprender a essência das plantas, das árvores, de toda a natureza, enfim, tão variada e tão caprichosa, jamais querendo se deixar admirar e se entregar. Fiquei no meu canto algumas semanas antes de aprender claramente o gosto ácido de Arles e de seus arredores, o que não impedia que se trabalhasse com afinco, sobretudo Vincent. Entre dois seres, ele e eu, um todo vulcão e o outro fervendo também, mas de alguma forma preparava-se uma batalha. Primeiramente achei, em tudo e por tudo, uma desordem que me chocava. A caixa de cores mal bastava para conter os tubos espremidos, nunca fechados, e apesar dessa desordem, desse desperdício, um todo brilhava na tela. Também em suas palavras. Daudet, Goncourt, a Bíblia queimavam esse cérebro de holandês. Em Arles, os cais, as pontes e os barcos, todo o sul transformava-se para ele na Holanda. Ele esquecia mesmo de escrever o holandês, e como se pôde ver pela publicação de suas cartas ao seu irmão, jamais escrevia senão em francês e de forma admirável. Apesar de todos os meus esforços para elucidar nesse cérebro desordenado uma razão lógica em suas opiniões críticas, não encontrei uma explicação para tudo o que havia de contraditório entre suas pinturas e suas opiniões. Assim, por exemplo, ele tinha uma admiração sem limites por Meissonier e um ódio profundo por Ingres. Degas era o seu desespero e Cézanne não passava de um trapaceiro. Pensando em Monticelli, ele chorava. Uma das coisas que o deixava possesso era ser forçado a reconhecer em mim uma grande inteligência, em desacordo com minha testa muito pequena, sinal de burrice. No meio de tudo isso, uma grande ternura, ou melhor, um altruísmo evangélico. Desde o primeiro mês, vi nossas finanças em comum tomarem os mesmos ares de desordem. Como fazer? A situação era delicada, sendo a caixa modestamente suprida por seu irmão, empregado na Goupil.
de minha parte, em combinação de troca por quadros. Era preciso falar e ter um embate com uma suscetibilidade muito grande, portanto foi com muita precaução e maneiras meigas, pouco compatíveis com o meu caráter, que abordei a questão. Devo confessar, consegui fazê-lo muito mais facilmente do que imaginava. Numa caixa, uma quantia tanto para passeios noturnos e higiênicos, quanto para o tabaco, e também para as despesas imprevistas, incluindo o aluguel. Junto, um pedaço de papel e um lápis, para tomar nota honestamente do que cada um tirava. Numa outra caixa, o restante da quantia dividida em 4 partes, para as despesas de alimentação semanal. Nosso pequeno restaurante foi suprimido e, com a ajuda de um pequeno fogão a gás, encarreguei-me da cozinha, enquanto Vincent fazia as compras para a casa, sem se afastar muito. Uma vez, contudo, Vincent quis preparar uma sopa, mas não sei como fiz suas misturas. Sem dúvida, como as cores nos seus quadros. Acontece que não pudemos comê-la. E o meu Vincent, rindo e exclamando: Tarascon, o boné do tio Dodê. Na parede com giz ele escreveu: sou o Espírito Santo, sou são de espírito. Por quanto tempo permanecemos juntos, não saberia dizê-lo, me esqueci totalmente disso. Apesar da rapidez com que a catástrofe aconteceu, apesar da febre de trabalho que tomara conta de mim, todo esse tempo me pareceu um século. Sem que as pessoas desconfiassem, 2 homens fizeram ali um trabalho colossal e útil para os 2. Talvez para os outros, algumas coisas dão frutos. No momento em que cheguei a Arles, Vincent estava inteiramente mergulhado na escola neoimpressionista e sem grande sucesso, o que o fazia sofrer. Não que essa escola, como todas as outras, fosse ruim, mas porque ela não correspondia à sua natureza, tão pouco paciente e tão independente. Com todos os seus amarelos sobre violetas, todo esse trabalho de cores complementares, ele só conseguia chegar a harmonias suaves, incompletas e monótonas. Faltava ali o som do clarim. Pus-me a ensinar-lhe, o que não me foi difícil, pois encontrei um terreno rico e fecundo. Como todas as naturezas originais e marcadas pelo selo da personalidade, Vincent não tinha nenhum medo da concorrência e não era nenhum cabeça dura. A partir desse dia, meu Van Gogh fez progressos espantosos. Ele parecia descobrir tudo o que havia nele e daí se originou aquela série de sóis sobre sóis em pleno sol. Vocês viram o retrato do poeta? O rosto e os cabelos amarelos de cromo 1, a roupa amarela de cromo 2, a gravata amarela de cromo 3 com um alfinete verde esmeralda num fundo amarelo de cromo 4. É o que me dizia um pintor italiano, e ele acrescentava: merda, merda, tudo é amarelo, não sei mais o que é a pintura. Seria inútil entrar aqui nos detalhes técnicos. Isso para lhes informar que Van Gogh, sem perder um dedo de sua personalidade, encontrou um ensino fecundo em mim, e todo dia ele me agradecia por isso. É o que ele quer dizer quando escreve ao Sr. Henriet que deve muito a Paul Gauguin. Quando cheguei a Arles, Vincent procurava se encontrar, enquanto eu, muito mais velho, era um homem feito. A Vincent devo alguma coisa, que é, com a consciência de lhe ter sido útil, o fortalecimento de minhas ideias picturais anteriores. Devo a ele também a consciência de que, quando se atravessa momentos difíceis, sempre há alguém mais infeliz que a gente. Quando leio essa passagem, o desenho de Gauguin lembra um pouco de Van Gogh, sorrio. Nos últimos tempos de minha estada, Vincent tornou-se excessivamente brusco e barulhento, depois taciturno. Algumas noites o surpreendi de pé, perto da minha cama. A que atribuir o meu despertar nesse momento? O fato é que, quando isso ocorria, bastava dizer-lhe em tom bem grave: o que é que você tem, Vincent? Para que sem uma palavra ele voltasse para a cama e caísse num sono profundo. Tive a ideia de fazer seu retrato pintando a natureza morta que ele tanto amava, dos girassóis. Quando terminei, ele me disse: sou eu mesmo, mas eu enlouquecido. Na mesma noite fomos ao café. Ele tomou um absinto leve. De repente, ele me jogou na cara o copo e o seu conteúdo. Aparei o golpe e, pegando-o forte pelo braço, saí do café. Atravessei a Praça Vitor Hugo e, alguns minutos depois, Vincent achava-se em sua cama, onde em alguns segundos dormiu para se levantar somente na manhã seguinte. Ao despertar muito calmo, ele me disse: meu caro Gauguin, tenho uma vaga lembrança de que ontem à noite eu o ofendi. Eu o perdoo de bom grado de todo o coração, mas a cena de ontem poderia se repetir, e se eu fosse atacado, poderia perder as estribeiras e estrangulá-lo. Permita-me então escrever a seu irmão para anunciar-lhe o meu regresso. Que dia, meu Deus! Chegando à noite, acabara meu jantar e senti a necessidade de ir sozinho respirar o ar perfumado dos loureiros em flor. Já atravessara quase inteiramente a Praça Victor Hugo, quando ouvi atrás de mim um pequeno passo bem conhecido, rápido e irregular. Virei-me no exato momento em que Vincent se precipitava sobre mim com uma navalha aberta na mão. Meu olhar nesse momento deve ter sido muito poderoso, pois ele parou e, baixando a cabeça, retomou correndo o caminho de casa. Será que fui covarde nesse momento e não deveria tê-lo desarmado e procurado acalmá-lo? Várias vezes interroguei minha consciência e não me censurei em nada. Quem quiser que me jogue a primeira pedra. Em seguida, fui a um bom hotel de Arles, onde, depois de perguntar a hora, reservei um quarto e me deitei. Muito agitado, pude dormir somente às 3 da manhã e acordei bastante tarde, em torno de 7h30. Chegando à praça, vi reunida uma grande multidão.
Perto de nossa casa, gendarmes e um senhor baixo de chapéu coco, que era o comissário de polícia. Eis o que se passara. Van Gogh voltou para casa e imediatamente cortou sua orelha, exatamente na base da cabeça. Deve ter levado um certo tempo para estancar a força da hemorragia, pois no dia seguinte, numerosas toalhas molhadas estavam estendidas nas lajes dos 2 cômodos de baixo. O sangue sujara os 2 cômodos e a escadinha que subia para o nosso quarto de dormir. Quando teve condições de sair, a cabeça envolvida por um gorro basco, completamente enfiado, foi direto para uma casa onde, na falta de um compatriota, encontra-se alguém conhecido, e deu ao sentinela sua orelha bem limpa e fechada no envelope. Tome, disse ele, como lembrança minha. Depois fugiu e voltou para casa, onde se deitou e adormeceu. No entanto, teve o cuidado de fechar as venezianas e de colocar numa mesa perto da janela uma lamparina acesa. 10 minutos depois, toda a rua entregue às mariposas estava em movimento, e todo mundo comentava indiscretamente o acontecimento. Estava longe de imaginar tudo aquilo quando apareci na soleira da porta de nossa casa e o senhor de chapéu melão me disse bruscamente com o tom mais do que severo: "O que o senhor fez com seu amigo?" "Não sei." "Sim, o senhor sabe, ele está morto." Não desejo que ninguém passe por um momento desses e precisei de alguns longos minutos para raciocinar e sentir o meu coração batendo. A ira, a indignação, a dor também e a vergonha de todos esses olhares que me devassavam por inteiro me sufocavam. E foi balbuciando que disse: "Está bem, senhor, vamos subir e falar lá em cima." Na cama, Vincent jazia completamente envolto pelos lençóis, todo encolhido com os joelhos junto ao corpo. Parecia inanimado. Suavemente, bem suavemente, apalpei seu corpo, cujo calor era com certeza sinal de vida. Senti como se toda a minha inteligência e a minha energia estivessem voltando. Quase em voz baixa, eu disse ao comissário de polícia: "Acorde-o com muito cuidado e se ele perguntar por mim, diga-lhe que parti para Paris. Minha presença poderia lhe ser fatal." Devo confessar que a partir desse momento, esse comissário foi tão razoável quanto possível e inteligentemente mandou buscar um médico e um carro. Quando acordou, Vincent, depois de perguntar por seu camarada, seu cachimbo e seu tabaco, pensou em pedir a caixa que estava embaixo onde ficava o nosso dinheiro. Essa suspeita me veio logo à cabeça, mas eu já estava preparado para qualquer sofrimento. Vincent foi levado ao hospital e logo que chegou, o seu cérebro recomeçou a divagar. De resto, as pessoas que poderiam se interessar por estes tristes acontecimentos já sabem, e seria inútil falar. Não fosse esse enorme sofrimento de um homem, tratado numa casa de loucos, que por intervalos mensais se viu retomando a razão o bastante para compreender o seu estado e pintar com raiva os quadros admiráveis que conhecemos. A última carta que recebi estava datada de Auvers, perto de Pontoise. Ele me dizia que esperava ficar curado o suficiente para vir me ver na Bretanha, mas que naquele momento não via a perspectiva de uma cura. Caro mestre, a única vez em que pronunciou essa palavra, depois de tê-lo conhecido e de o deixar aflito, é mais digno morrer em bom estado de espírito do que em um estado degradante. Deu um tiro de pistola em sua barriga e foi somente algumas horas depois, deitado no seu leito e fumando seu cachimbo, que ele morreu, guardando toda a sua lucidez de espírito, com amor por sua arte e sem ódio aos outros. Nos Monstros, Jean Dolan escreve: quando Gauguin diz: "Vincent, sua voz é doce." Não sabendo disso, mas tendo adivinhado, Jean Dolan tinha razão, sabemos por quê. Pois bem, esse foi o relato do Gauguin a respeito do episódio da orelha e da sua relação com Vincent. Eles não se falaram depois disso. E nós ficamos por aqui com esse pedacinho de história. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Um beijo, tchau!